Bom, gente, mais uma edição do Divinas Conversas, que a gente ama fazer e Belo Horizonte vem adotando esse hábito de vir fazer Divinas Conversas conosco. Hoje nós temos uma Divinas Conversas um pouco diferente, que vem a brilhantar ainda mais esse repertório de conversas. A gente trouxe um moço que eu era apaixonada com ele, né, Firmino? Que é espetacular, que tenho certeza deve amar literatura e poesia como a gente e gosta de uma divina conversa. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria agradecer aqui a presença dos alunos da Fundação Helena Antipoff. Cadê vocês? Palmas para essa turma. E agradecer ao grupo que está fazendo a parceria. A gente tem um projeto aqui sensacional que chama Titá de Léo. Léo é íntimo nosso, o tal de Leonardo da Vinci, ele é íntimo. E, nesse projeto, um grupo decidiu trabalhar com a literatura, com um grupo de leitura, junto com outra escola. Escolheram trabalhar junto com a Helena Antipoff. E eles vão lá. Hoje é a primeira vez que vocês vêm cá. Eu espero que seja somente a primeira de muitas aqui, para fazer divinas conversas conosco. Um privilégio ter vocês aqui. Obrigada. Então, é sempre bom a gente fazer essas trocas, compartilhar realidades, e isso faz da gente uma escola que, de fato, fala-se que é do mundo, né? Uma escola que vai além dos seus muros. Então, é um projeto que nasceu com o intuito de ampliar repertório, sim, por isso que estamos aqui, porque a gente acredita que isso é que vai fazer toda a diferença para qualquer um de nós que já somos adultos. Imagina para os mais novos, que eu estou vendo bastante jovens aqui hoje. É raro acontecer, queria ver mais vocês aqui, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão vir mais. Bom, eu vou parar de falar, porque tem gente que vai falar muito melhor que eu. Vem para cá, Odilon. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gente, eu acho que eu dispenso falar do Odilon, que, além de ator, eu tenho certeza, como eu falei, um apaixonado por literatura. Eu descobri que fala francês. Agora, não foi, Remy? Ele falou. Mas fala italiano? Não, italiano fala não fala. Italiano conosco. Não, falar francês aqui, né, na Fundação Torino, não vai ser bom. Vai ser melhor quando eu falar italiano um pouquinho. Aí eu... Então vem falar italiano conosco um pouquinho, do seu jeito mineirês de falar também, Combinado. Não pernambucano. Combinado. Obrigado, Márcia. Gente, boa noite. Eu vou subir aqui. Obrigado pela presença de vocês no Divinas Conversas. Obrigado à Fundação Torino por esse convite. Estou muito feliz de voltar à escola para abrir outras janelas. Esse trabalho, para abrir outras janelas, é uma palestra cênico-literária, eu chamo dessa forma. Eu, com a tecnologia, sou um pouco... não sou tão ruim assim, não. É um trabalho que surgiu já há alguns anos e, por algumas percepções minhas, desde quando eu tinha 11 anos de idade. Isso porque eu tenho um poema do Mário Quintana, chamado Emergência, em que ele diz assim, é curtinho: quem faz um poema abre uma janela. Isso foi ótimo acontecer agora, porque é um bom momento para a gente desligar o celular ou colocar em modo avião e no silencioso. Inclusive, a Flávia tinha me pedido, dá esse recado no começo e eu esqueci. Então, foi um momento ótimo. Emergência, do Mário Quintana. Ele diz assim, quem faz um poema abre uma janela. Respira. Tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. É por isso que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Olha que bacana isso. E eu acho que eu fui entender isso já de cara na 5ª série, que hoje é o 6º ano. Isso porque eu sou de uma cidadezinha do nordeste de Minas, chamada Novo Cruzeiro, e quando eu estava na 5ª série, que é o quê? 11 anos de idade, passava uma novelinha no SBT, uma novela para criança. Que era com esse elenco aqui.
Era essa novela, chama-se Carrossel. Isso aqui foi a versão original do México, que passou no Brasil no início dos anos 90. Só que a minha turma inteira assistia a essa novela para criança. Só que essa novela passava antes de um jornal de crimes, que era esse jornal aqui. Aqui Agora, que era um jornal sensacionalista de crimes de toda a natureza, que gerou muitos primos e irmãos para a televisão brasileira contemporânea, infelizmente. Eu comecei a ligar a televisão, vocês sabem que o SBT sempre teve fama de não ter muita precisão no horário, né? Então, se a novelinha de criança começa de noite, não é assim, começa às 7 da noite, começa aí. Então, 6h30, você já ligava a televisão para poder esperar. E comecei a ver esse jornal todo dia. Passei a ter pesadelo todo dia. Toda noite eu tinha um pesadelo, que eu estava sendo sequestrado, que a minha casa era invadida, que a minha mãe era assassinada, que eu fui sequestrado de todas as maneiras nesse início de década de 90 por causa dessa porcaria de jornal. Aí, a professora de literatura da 5ª série, professora Eliette, ela mandou a gente ler um livro dessa coleção aqui, ó. Chama Coleção Vagalume. Quem conhece? Ah, olha quanta gente conhece. Ela mandou a gente ler um livro, esse livro aqui, Aventura no Império do Sol. Era um livro de 100 páginas, com pouca ilustração. Apesar de conviver com o livro a vida inteira, para mim esse livro era um livro grosso. Aí eu fui negociar com a professora. Falei para ela, professora, vou passar o ano inteiro para ler esse livro. Vamos fazer o seguinte, eu era bom em matemática, eu falei, olha, nós somos 40 alunos na turma, são 100 páginas, dá 2 páginas e meia para cada. Se cada um lê 2 páginas e meia, a gente vai lá na frente da turma e já conta a história daquelas 2 páginas e meia e vai passando de aluno para aluno, vai ser muito mais prático. Ela disse, não, todo mundo vai ler o livro inteiro. E eu disse, mas professora, como é que a gente vai ler esse livro todo de uma vez? Ela disse, não precisa ser de uma vez. Lê primeiro a página 1. Quando você terminar a página 1, aí você passa para 2. Para 3, só quando terminar a 2. E aí eu fiquei impressionado da gente ser capaz, todos nós, sermos capazes de transformar palavras, frases, parágrafos em imagens, de poder imaginar aquela história. E quando eu conversava com os meus colegas, era uma cidadezinha do interior que a gente voltava para casa andando. Então, no intervalo, no recreio, ou na volta para casa, que a gente vinha conversando do livro, cada um imaginava aquela mesma história com a sua própria sensibilidade. Tinha um detalhe que eu não tinha pescado, que eu não tinha pensado. Eu achei aquilo uma riqueza, ver que o livro era a mesma história, mas era um livro diferente para cada pessoa que estava lendo. Aquilo foi uma descoberta muito grande para mim na 5ª série. Bom, resumo. Comecei a ler um livro da coleção Vagalume por semana. Olha, a livraria mais próxima da minha cidade estava a 110 quilômetros. A minha mãe encomendava o livro e ele chegava uma vez por semana, um livro da coleção Vagalume. E assim eu me tornei um ótimo leitor na 5ª e 6ª séries. Porque aí eu me mudei para Belo Horizonte, porque a família tinha uma expectativa grande que eu fosse médico. Aí me mandaram morar aqui. A minha mãe continua morando lá, em Novo Cruzeiro, até hoje. Mas eu vim morar na casa de 2 tias para me preparar para o vestibular de medicina. Eu já queria ser ator, fiquei caladinho. Falei, não, realmente, para medicina, melhor ir para BH. Mas já no primeiro ano, no 2º semestre, eu pedi para fazer um curso de teatro. E quando eu cheguei em BH, eu deixei de ler, porque aqui eu tinha o teatro. E aí eu queria ir para o teatro todo fim de semana. Hoje eu entendo que não é porque eu abandonei a leitura, eu passei a ler uma outra expressão artística, que o teatro, além do texto, tem a luz, tem a interpretação, tem o figurino, tem o movimento dos atores, tem outros elementos constituindo isso que a gente chama de texto espetacular, que é o texto do espetáculo, que é um jeito que a gente está lendo também. E, bom, e aí, uma das primeiras peças que eu vi em Belo Horizonte,
quando eu estava na 7ª série. Foi o meu presente de 14 anos de idade. Isso porque uma colega minha disse assim, uma colega minha do teatro, vai estrear uma peça que eu vi o ensaio aberto, que é imperdível. Ah, é? Que peça é essa? Chama-se Mulheres de Holanda. Aqui está o cartaz da peça e uma caricatura do Pedro Paulo Cava, que é o diretor dessa peça. E aí ela disse, é um recorte da obra do Chico Buarque de Holanda pelo viés feminino. É o feminino na obra de Chico Buarque de Holanda. Eram 15 mulheres em cena, só um ator, e esse ator não falava nada, por 2h20. Eu fiquei muito impactado, porque eu tenho 4 irmãs. O meu pai morreu quando eu era pequeno, eu tinha 5 anos quando meu pai morreu, então eu morei numa casa onde só tinha mulher. Eu era o único garoto. Eu tinha 4 irmãs, tinha minha mãe, tinha as mulheres que trabalhavam lá em casa, outras meninas que moravam lá em casa para estudar. Eu tenho muitas primas. Eu fiquei muito impressionado de ver tanta história de mulher através da música, através da dramaturgia, que eu via situações lá de casa. E situações que não eram lá de casa, mas uma cidade pequena fofoca muito. A gente sabe da vida dos outros por fofoca. Então, muita coisa eu via ali, personagens que eu já tinha ouvido fofoca de alguma vizinha nossa, ou alguém da cidade, que estava retratada numa música ali. Mas, bom, a primeira coisa que eu fiquei muito impressionado com esse espetáculo foi que a gente estava começando já a estudar na escola metáfora. E eu juro que eu tinha uma certa dificuldade para entender na prática o que era metáfora. Só que aí, nesse espetáculo, olha que loucura. Eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, estava fazendo novos amigos, conhecendo muita gente nova, amigos e amigas, né? Quando a gente conhece alguém muito legal, pode abaixar um pouquinho o microfone, por gentileza. Quando a gente conhece alguém muito legal, você fica apaixonado pela pessoa. Não estou dizendo de paixão de namoro, não. Paixão de amizade. Né? Um amigo, uma amiga, alguém que você fala, meu Deus, eu queria ter te conhecido antes. Se eu tivesse te conhecido ano passado, poxa vida, minha vida teria sido tão melhor. Aliás, eu queria ter te conhecido antes. Eu queria ter te conhecido na 5ª série para a gente ler Coleção Vagalume junto. Melhor, se a gente tivesse conhecido no pré-primário, assim, 6 anos de idade, poxa, a gente podia ter sido vizinho lá em Novo Cruzeiro. Sabe essa sensação? Vocês já viveram, né? Todo mundo já viveu isso, né? Essa sensação de apaixonamento. Aí eu chego lá, eu consigo falar dessa sensação de apaixonamento assim, no discurso direto. Mas eu chego lá, vejo o Chico Buarque falando desse sentimento através de imagens. Ele cria imagens de um cara, aí é uma paixão de um homem por uma mulher mesmo, na música. Ele cria uma imagem de um cara, esse cara quer voltar no tempo para conhecer a mulher por quem ele está apaixonado 1000 dias antes do momento em que ele a conheceu. Então, ele cria uma imagem de um cara correndo na direção contrária à rotação da Terra. Aí o Sol está para nascer, mas ele surpreende o Sol e vai ao contrário, como se isso fosse possível, para voltar ao tempo e chegar na casa dessa mulher que não o conhece, mas ele ia chegar lá 1000 dias antes. Eu achei, olha o que a música diz. Essa música chama-se Valsa Brasileira. Ela diz, vivia a te buscar, porque pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme, a ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho só para encostar no teu. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar, saltava as noites, sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia, eu ingressaria e te veria, confusa por me ver, chegando assim, 1000 dias antes de te conhecer. Ah, não é demais? Né?
O cara conseguiu traduzir em imagens, isso eu não era capaz. Aí eu entendi o que era metáfora. Entendi o que era metáfora, que a linguagem humana podia também se dar dessa maneira. Você dizer de uma coisa de um jeito que não é um discurso direto. Você fala uma imagem e o outro ele consegue sentir do que você está falando, mesmo que ele não consiga falar daquele jeito. E isso é um pouco o que a poesia nos oferece. Bom, então, sobre a linguagem, né, que é um dos assuntos também que a gente vai para entender. Gente, eu estou na introdução da minha palestra. A introdução dura 40 minutos e a palestra mesmo 20. A linguagem, quando a gente fala de literatura, fica parecendo uma coisa assim, gente, uma literatura é para quê? Para fazer o Enem? Para que esse assunto? Serve para quê? Que firula é essa? Tanta coisa importante para se discutir no mundo, e aí a pessoa fica aí conversando de literatura, para que isso? É que a linguagem, né, ela está em tudo no nosso dia a dia. Ela está em tudo. Ela está em todas as nossas relações. Ela está na maneira como a gente consegue traduzir o que a gente está vendo. Parece, não é uma firula. Quando a gente fala da linguagem, a gente fala de um cuidado que a gente está tendo com a nossa própria vida. Eu queria contar uma história de um cara lá de Novo Cruzeiro. A minha mãe mora numa fazenda, e que, para chegar a Novo Cruzeiro, são 30 minutos de estrada de terra. Só que em janeiro chove muito e a estrada fica muito enlameada, muita lama, e que aí a gente atola, é um inferno, ir da roça até a cidade. E aí uma vizinha perguntou se a gente não podia levá-la de carro até Novo Cruzeiro, para ela pegar um ônibus de Novo Cruzeiro para Belo Horizonte, porque Novo Cruzeiro tem isso também. Antigamente, nem ônibus que ligava Novo Cruzeiro a Belo Horizonte existia, então a gente estava perdido num cantinho do mapa de Minas Gerais. Aí tem um rapaz em Novo Cruzeiro que oferece um transporte, não é exatamente um transporte clandestino, ele tem uma empresa que é um ônibus que faz a linha Novo Cruzeiro-Belo Horizonte, são 570 quilômetros, é longe. E, bom, eu tinha que levar essa vizinha lá para pegar o ônibus, mas com muita lama na estrada, e eu querendo não ter que fazer esse favor, essa gentileza, querendo fugir desse compromisso. Aí eu vejo no jornal que caiu uma barreira, por causa das chuvas, caiu uma barreira na estrada que liga Novo Cruzeiro a Belo Horizonte. Então eu já falei para a moça, falei, olha, será que não tem como entrar em contato com o Matheus, que é o dono do ônibus, para saber se vai ter essa viagem, porque talvez foi cancelada, deu no jornal, a estrada está interrompida, não tem previsão, talvez você tenha que ficar aqui na roça mais uns dias, não tem previsão para poder tirarem tanta terra que caiu no meio do caminho. Aí ela mandamos uma mensagem no WhatsApp do Matheus. Falei, deixa eu conversar com o Matheus. Falei, Matheus, acabei de ver aqui no jornal que caiu a barreira na estrada, eu estou com uma passageira sua aqui para levar aí, para pegar o seu ônibus, mas vai ter a viagem? Ou foi cancelada? Não foi cancelada, não? Vai cancelar? Sim, você está pensando em cancelar? Cancela ou não, Matheus? Né? Como que uma empresa como a Gontijo, a Itapemirim, a Cometa responderia, se a gente liga no serviço de atendimento ao cliente? Senhor, a viagem foi cancelada realmente em função de uma barreira que caiu na estrada, mas o senhor pode estar transferindo a sua passagem para um outro dia. O senhor pode estar remarcando a sua passagem para um outro dia. Não seria isso? Ou se a viagem foi mantida, a empresa te responderia, não, senhor, pode ficar despreocupado, a nossa equipe conseguiu uma nova rota e a viagem foi mantida. Como que o Matheus responde? E aí, Matheus, a viagem foi cancelada? Não, foi cancelada não. Tem caminho para todo lado. Tem caminho para todo lado. Olha, eu vou dizer
Eu adorei a resposta dele. Sabe por quê? Muitas vezes a gente traça, quantas vezes a gente traça um objetivo, dá alguma coisa errada na nossa estratégia para fazer tal coisa, e a gente já se desespera, já quer desistir da coisa. Hoje em dia, eu sempre lembro do Mateus, dizendo, calma, tem caminho para todo lado. Eu só queria uma informação, e acho que ele me deu um poema. Entende? Ele me deu um verso de um poema inteiro nessa frase. Tem caminho para todo lado. Olha como é muito melhor isso do que, Senhor, a sua viagem pode estar sendo remarcada para o... Ou, Senhor, a sua viagem vai estar sendo mantida. Né? Então, a linguagem, ela está em tudo. Né? A resposta do Mateus tem servido para mim para muito mais coisa. E aí o seguinte, entra uma outra questão, que é a interpretação. Lembra, falei lá, que os meus amigos estavam lendo o livro da coleção Vagalume, e parecia um livro diferente para cada pessoa. Quando eu comecei a estudar teatro, o que eu achei mais interessante do teatro é que a gente que trabalha com a oralidade vai sendo instrumentalizado para tentar passar para o público o nosso olhar subjetivo sobre um texto, ou seja, a nossa interpretação. Por isso que um mesmo texto, feito por atores diferentes, é tão diferente, porque cada pessoa lê aquilo de um jeito, ela percebe aquele texto de um jeito. E, para isso, eu quero demonstrar para vocês do que eu estou falando, e, para isso, eu vou usar também uma canção do Chico Buarque, que é A Banda. Transpor um texto para a oralidade não é lê-lo em voz alta. Ler em voz alta é ler em voz alta. Não é exatamente o que eu chamo de transpor o texto escrito para o texto oral. Olha ler em voz alta como é que fica. Vou usar aqui a letra dessa música. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. Percebe? Tem uma cadência de a gente estar lendo em voz alta. Se eu mudasse de língua e falasse uma língua inventada aqui, vocês continuariam percebendo que eu estou lendo em voz alta. Ó, o homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que do mais Solomon, inaniswait han hamfen de wit han tokman tenele fana manai. Percebe que tem uma cadência que continua. Então, isso é ler em voz alta. Trazer a subjetividade é uma outra coisa. Por exemplo, alguém chega para a gente, eu vou falar essa letra inteira, chega para a gente contando assim, eu estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente, sofrida, despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisa de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagens parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisa de amor. O velho, fraco, se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas, para o meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar, depois que a banda passou, e cada qual em seu canto, em cada canto, uma dor. Depois da banda passar, cantando, coisas de amor. Agora, digamos que uma pessoa não gostou muito dessa banda passar. Não gostou, não.
Achou um trem assim, ai, 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 para quê? Para quê? Para quê? Para que esse negócio de banda, né? O que o teatro me mostrou, que isso eu achei muito legal, é que a gente pode mudar completamente o sentido do mesmo texto, sem cortar nenhum verso, sem mudar nenhuma palavra, e contar uma versão completamente diferente da passagem da banda, que é essa subjetividade da gente vindo para a oralidade. Então, eu vou fazer a banda de novo, mas uma pessoa que não achou tão bom quanto a primeira. Eu estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisa de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisa de amor. O homem sério, que contava dinheiro, parou. O faroleiro que contava vantagens parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste, que vivia calada, sorriu. A rosa triste, que vivia fechada, se abriu. E a meninada, toda se assanhou para ver a banda passar, cantando coisa de amor. O velho, fraco, se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço. E dançou. A moça debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar, cantando coisa de amor. Mas, para o meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto, uma dor. Depois da banda passar, cantando coisa de amor. Percebe? Né? É a mesma música. O que complexiza bastante a comunicação. Porque aí, diferente aqui do que eu falei do Mateus, da linguagem, né, da forma de dizer, é o mesmo texto. Aí eu perguntei um dia para o meu professor, mas qualquer texto, professor, você pode mudar o sentido assim? Qualquer texto. Eu falei, mas até a Bíblia? Ele falou, principalmente. Depende de quem vai estar manejando esse texto. Ele pode fazer o que quiser, pode ir de 8 a 80, como eu acabei de mostrar aqui com a banda, né? Complexiza bem. Esse aqui é a capa do disco do Chico Buarque, de 1966, em que tinha essa música, a banda. Aí eu gosto de brincar que ele já sabia que eu ia fazer a versão da banda 1 e a versão da banda 2. Bom, e isso também funciona na música. Olha que loucura. Na interpretação na música. Tem uma música que é da minha geração, que é bom, da maioria de quem está aqui, mas que dos alunos da Fundação Torino, talvez vocês já tenham ouvido alguma vez, mas não é uma música da geração de vocês, que a gente cantava assim, ó. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. E a gente sempre cantou isso assim, ó. Deus era tudo que eu queria. Dançando, feliz, sem nunca prestar atenção na letra. Aí a Zizi Posse gravou a música. Aí a gente prestou atenção na letra. E olha o que a música diz. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas que eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado.
E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu sei dos seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais, então, não me chame, não olhe para trás, você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia o seu nome, não me abandone. Olha que loucura. E a gente cantava como se fosse uma declaração de amor. Capaz de fazer uma serenata para poder declarar o amor, né? Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Isso é a interpretação. Ou seja, a linguagem tem muitas variáveis de subjetividade, né? E aí, agora acabei a introdução. O que eu fui percebendo na vida é que muitos amigos, amigas, amores, familiares, peças de teatro, como eu falei, de Mulheres de Holanda, filmes, músicas, foram abrindo muitas janelas para mim de percepção do mundo, né? Por isso chama para abrir outras janelas. E eu fui também vendo isso, que algumas vezes essa janela que se abre através da literatura, da arte, da poesia, do cinema, é por onde entra esse ar que a gente às vezes está precisando para respirar. Num momento que, sei lá, você está vivendo um momento de muita solidão ou um momento de muita angústia, e sempre eu me encontrei ali. Como eu falei para vocês, né? O meu pai morreu, eu tinha 5 anos e meio. Esse primeiro ano em Belo Horizonte foi muito emblemático, porque o meu professor de matemática também era ator, no colégio, na Pampulha, onde eu estudava. E ele estava em cartaz com uma peça chamada Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Fui assistir. Tinha um conto que era a história de um filho que contava a narrativa falando do pai dele, que um dia fez uma canoa, entrou nessa canoa, foi embora, nunca mais voltou, e deixou a esposa e 3 filhos, ele inclusive. Eu senti um impacto vendo aquilo, eu tinha 13 anos, né? Eu não soube explicar que impacto era esse. Mas depois, quando eu fui ler o conto no livro, já com 17 anos, no ensino médio, para fazer vestibular, eu entendi que aquele conto me ajudou a chamar de espera a minha espera pelo meu pai. Entende? Esse filho que ficava ali esperando esse pai voltar na canoa, um pai que não ia mais voltar. E, ao ver aquilo, o impacto foi grande para mim, porque aquilo me ajudou a dar nome para a minha espera, de dizer, então é isso, então eu espero o meu pai. Bom, o que você vai fazer com isso? Depois. Você vai para terapia, ou você vai resolver de algum outro jeito, mas nomear aquela espera, para mim, foi muito importante. E foi tão maluco que, recentemente, olha, eu vi esse conto no teatro em 1992, 26 anos depois, eu já sabia esse conto de cor, fui um dia narrar para a minha família, lá na roça, onde a minha mãe mora. A minha mãe, ela é uma pessoa, ela uma pequena empresária, teve um comércio a vida inteira. Ela não era uma mulher das letras. No entanto, ao me ouvir contar esse conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, a minha mãe, quando eu terminei a narração, ela virou assim, nossa, meu filho, é a sua história, né? Ou seja, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí na literatura que é de dar a mão para a gente seguir vivendo. E, bom, e aí o que eu trouxe para vocês hoje foi essa porção de livros aqui, que foram entrando na minha vida graças à mediação desses afetos, né? Um amigo, uma amiga, uma professora, um professor, alguém da minha família, um filme, uma peça de teatro. E, como são muitos, eu trouxe para que vocês possam escolher alguns para eu poder ler alguma coisa, falar alguma coisa desses autores para vocês. A gente vai sempre fazer uma votação. Então, a primeira rodada vai ser de poetas brasileiros, e para isso eu trouxe 3 opções, um mineiro, um mato-grossense e um carioca. O mineiro é esse moço aqui, Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira.
O mato-grossense é esse moço, Manuel de Barros. E o carioca, esse aqui, Vinícius de Moraes. Escolham aí um critério para a votação e vamos à nossa votação. Quem gostaria de ouvir alguma coisa de Carlos Drummond de Andrade, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Quem gostaria... Será que vai dar empate? Quem gostaria de ouvir Manuel de Barros? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60. Por um. E quem gostaria de ouvir Vinícius de Moraes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48. Bom, não adianta levantar dois braços, porque o nosso sistema de aferição é muito competente, é uma inteligência artificial que conta mãos. Bom, ganhou, então, por um voto, o Manuel de Barros. Olha, o Manuel de Barros tem um livro sobre ele que chama, um filme sobre ele que chama Só 10% é Mentira. O Manuel de Barros se dedicou à poesia até os 97 anos de idade. E ele tem esse filme, esse documentário, que acho que está na Netflix, e estava no YouTube até um tempo atrás, mas é fácil de encontrar, em que ele diz assim: tudo o que eu escrevo é invenção, mas só 10% é mentira. Olha que barata essa frase. Tudo o que eu escrevo é invenção, mas só 10% é mentira. O Manuel de Barros tem um poema que se chama O Menino que Carregava Água na Peneira, em que ele diz assim, vou deixar o livro dele aqui. Tenho um livro sobre águas e meninos. Eu gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores, até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, ele viu que podia ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou:
Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros. Mas tem mais um dele. Nesse próximo, chamado ruína, tem duas palavras que eu acho muito legais. A primeira é monturo. Era uma palavra que eu não conhecia antes de ler esse poema. Monturo é um monte de lixo. Um lixão é um monturo. Eu não conhecia essa palavra antes desse poema. A outra palavra eu conhecia, tapera. Tapera, a gente aprende que é uma casa rústica, assim está no dicionário. Ou que é uma casa abandonada. Como a minha mãe mora lá na roça, eu passo na estrada por muitas taperas. Começa a nascer uma árvore na sala de casa, e ela rompe o telhado. Isso é uma tapera também, né? Está no dicionário como uma casa abandonada. Aí o Manuel de Barros vai dizer o seguinte: não, a tapera não é uma casa abandonada. A tapera é uma casa que abriga o abandono. É uma inversão na linguagem que muda tudo, muda o jeito da gente olhar para a coisa. Então, tem esse poema chamado Ruína, que tem essas duas palavras. E ele diz assim: um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína. Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução, a minha ideia era a de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco, ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser de uma expressão que tenha entrado para o arcaico, ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou. Digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas como um lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou, descabelado. Um último do Manuel. Esse último se chama Miudezas, e fala muito do jeito que é o olhar dele, como se construiu o olhar do Manuel de Barros. Percorro, todas as tardes, um quarteirão de paredes nuas. Eu vou falando, vão tentando imaginar as imagens que ele fala. É uma sucessão de imagens, experimentem. Percorro, todas as tardes, um quarteirão de paredes nuas. Nuas e sujas, de idades e ventos. Vejo muitos rascunhos de pernas de grilos pregados nas pedras. As pedras, entretanto, são mais favoráveis a pernas de moscas do que de grilos. Pequenos caracóis deixaram suas casas pregadas nessas pedras, e as suas lesmas saíram por aí, à procura de outras paredes. Asas misgalhadinhas de borboletas tingem de azul essas pedras. Uma espécie de gosto por tais miudezas
me paralisa. Caminho todas as tardes por esses quarteirões desertos, é certo, mas nunca tenho certeza se estou percorrendo o quarteirão deserto ou algum deserto em mim. Manuel de Barros. Bom, e assim foram chegando esses autores na minha vida, sempre na mediação de alguma pessoa. Esse filme, por exemplo, Só 10% é Mentira, do Manuel de Barros, eu vi em 2010, num cinema em Porto Alegre. Nunca vou esquecer. Eu estava em turnê com o meu grupo de teatro há 3 meses, viajando sem parar, 44 cidades em 3 meses, e a gente não tinha descanso quase. Mas em Porto Alegre a gente teve uma semana que a gente pôde se revezar nas outras atividades que não eram a apresentação da peça. E aí eu podia ir ao cinema e ver esse filme. Apesar de estar com os meus amigos do meu grupo de teatro, com quem eu trabalhei por 23 anos, junto com eles, né, eu estava me sentindo muito sozinho. E ver aquele filme do Manuel de Barros foi uma salvação para mim naquela semana. Então, eu acho que a arte é isso, muitas vezes na minha vida. Ela me cata da lama, algumas vezes, entende? E me abraça, algumas vezes. Às vezes me chacoalha, né? Me dá um chacoalhão, mas, às vezes, eu estava precisando também de uma chacoalhada. Bom, vamos passar para a próxima rodada. A próxima rodada vai ser dessa moça aqui. Clarice Lispector, uma escritora brasileira, mas que nasceu na Ucrânia. Ela veio para o Brasil muito pequenininha, família de judeus, então ela veio fugida da Ucrânia para o Brasil. Por sorte nossa, o Brasil recebia bem os refugiados e tivemos a sorte de ter uma autora dessa em língua portuguesa, manejando a língua portuguesa da maneira como ela maneja. E eu trouxe 3 opções de contos da Clarice Lispector, desse livro aqui, ó, A Descoberta do Mundo. Vocês vão ter que escolher um dos 3. Eu trouxe crônicas e contos, na verdade. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um deles, para vocês poderem escolher a partir das sinopses. Bom, a primeira opção é uma crônica chamada Pertencer. Pertencer, nessa crônica, a Clarice fala de uma sensação que ela tem de não pertencimento e, ao mesmo tempo, do desejo que ela sempre teve de pertencer. E aí ela conta que a mãe dela tinha uma doença incurável, então ela acreditava-se na Europa, 100 anos atrás, tinha uma superstição bastante espalhada, que uma gravidez podia ajudar uma mulher no processo de cura dessa doença. Então ela diz, eu fui gerada para salvar minha mãe. Eu nasci com essa missão. No entanto, a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos. E ela diz, se eu tivesse conseguido salvar minha mãe, eu teria pertencido. É nessa crônica que ela fala desse tema. A outra opção é um conto chamado Restos do Carnaval. A Clarice morava em Pernambuco, em Recife, de frente para uma praça onde acontecia o carnaval de rua. Ela amava o carnaval, mas como tinha essa coisa da mãe doente em casa, ninguém tinha muito cabeça para levá-la no carnaval. Então eles moravam no 2º andar, né, de um sobrado, eles deixavam ela descer a escada e ficar na porta, assim, no pé da escada do sobrado, vendo as pessoas se divertirem, e ela adorava ver as pessoas se divertirem. Mas um carnaval foi muito diferente de todos os outros, que foi o carnaval de quando ela tinha 8 anos de idade. Foi um carnaval muito diferente. Então, a Clarice escreve essa memória, que chama Restos do Carnaval. E a outra opção é uma crônica chamada Um Amor Conquistado. Nessa crônica, a Clarice já é adulta, mora no Rio de Janeiro, encontra um amigo numa fila qualquer, e aí eles estão lá conversando, e o amigo dela vê um cara vindo da esquina e fala, olha ali, Clarice. Ela olha, e aí é um cara puxando um cachorro pela correia, pela coleira, pela correia, né? Mas não era um cachorro.
ele tratava o bicho como se fosse cachorro, o bicho já estava até agindo como se fosse cachorro, parecia um homem com seu cachorro, mas não era um homem com um cachorro, era um homem com um outro bicho. Então, a Clarice começa a pensar nisso, de quando um ser trata um outro ser, não como aquele ser é, mas como ele gostaria que aquele ser fosse. Ele adultera aquele ser, muda a essência daquele ser para o que ele deseja, né? E ela começa a refletir sobre isso. Então, chama-se um amor conquistado. Vamos à votação, né? Sem empate, pelo amor de Deus. Quem gostaria de ouvir a crônica Pertencer, que é aquela fala de pertencimento, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Quem gostaria de ouvir Restos do Carnaval? Restos do Carnaval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Quem gostaria de ouvir Um Amor Conquistado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33. A gente já passou, então não vou nem continuar para a gente não perder tempo. Ganhou Um Amor Conquistado, mais de 50. Bom, Um Amor Conquistado. Ah, já está nele, né? Ixi, será que eu ter deixado aí foi tipo um lobby? Poxa vida, isso é fraude. Não acredito, mas bom. Não, a gente contou, todo mundo levantou a mão. Vou deixar o livro aqui, ó, A Descoberta do Mundo. Clarice Lispector, Um Amor Conquistado. Uma vez, há muito tempo, eu encontrei, numa fila qualquer, um amigo. Estávamos conversando, quando ele se espantou e disse: olha que coisa esquisita. Olhei para trás e vi, da esquina para a gente, um homem vindo com seu tranquilo cachorro puxado pela correia. Só que não era cachorro. A atitude toda era de cachorro, e a do homem era a de um homem com o seu cão. Esse é que não era. Tinha focinho acompridado de quem pode beber em copo fundo. O rabo longo, mais duro. É verdade que poderia ser apenas uma variação individual da raça, pouco provável, porém. Meu amigo levantou a hipótese de coati, mas eu achei o bicho com muito mais andar de cachorro para ser coati. Ou era o coati mais enganado e resignado que eu jamais vi. Enquanto isso, o homem calmamente se aproximando. Calmamente não, havia certa tensão nele. Era uma tensão de quem aceitou a luta. Seu ar era de um natural desafiador. Não se tratava de um pitoresco. Era por coragem que andava em público com o seu estranho bicho. O meu amigo sugeriu a hipótese de outro animal, de que na hora não se lembrou o nome, mas nada me convencia. Só depois entendi que aquela minha atrapalhação não era propriamente minha. Vinha de que aquele bicho, ele próprio já não sabia o que era, e não podia, portanto, transmitir-me uma imagem nítida. Até que o homem passou perto, sem um sorriso, as costas duras, altivamente se expondo,
fingia prescindir de admiração ou piedade, mas cada um de nós reconhece o martírio de quem está protegendo um sonho. Que bicho é esse? Perguntei-lhe. E, intuitivamente, o meu tom foi suave, para não feri-lo com uma curiosidade. Eu perguntei que bicho era aquele, mas, na pergunta, o tom talvez incluísse: por que você faz isso? Que carência é essa que faz você inventar um cachorro? E por que não um cachorro mesmo, então? Pois se os cachorros existem. Ou você não teve outro modo de possuir a graça desse bicho, senão com uma coleira? Mas você esmaga uma rosa, se apertá-la com carinho demais. Eu sei que o tom é uma unidade indivisível por palavras. Mas estilhaçar o silêncio com palavras é um de meus modos desajeitados de amar o silêncio. E é quebrando o silêncio que, muitas vezes, eu tenho matado o que compreendo. Se bem que, glória a Deus, sei mais silêncio do que palavras. O homem, sem parar, respondeu, curto, porém sem aspereza. E era Coati mesmo. Ficamos olhando. Nem meu amigo, nem eu sorrimos. Esse era o tom e essa era a intuição. Ficamos olhando. Era um Coati que se pensava cachorro. Às vezes, com seus gestos de cachorro, ele retinha o passo para cheirar coisas, o que retesava a correia e retinha um pouco o homem, na usual sincronização entre homem e cachorro. Eu fiquei olhando aquele Coati que não sabia quem era. Imagino, se o homem o leva para brincar na praça, tem um momento que o Coati se constrange todo. Mas, santo Deus, por que é que os cachorros me olham tanto? E latem feroz para mim? Imagino também que depois de um perfeito dia de cachorro, o Coati se diga, melancólico, olhando as estrelas: que tenho, afinal? Que me falta? Sou tão feliz como qualquer cachorro. Por que, então, esse vazio e essa nostalgia? Que ânsia é essa? Como se eu só amasse o que não conheço. E o homem, o único capaz de delivrá-lo da pergunta, esse homem jamais lhe dirá quem ele é, para não perdê-lo para sempre. Penso também na iminência de ódio que há no Coati. Ele sente amor e gratidão pelo homem, mas por dentro a verdade não tem como deixar de existir. E o Coati só não percebe que o odeia porque está vitalmente confuso. Mas, se ao Coati fosse de súbito revelado, o misterioso fosse de súbito revelado... Espera, acho que eu confundi um pedaço. Não, fosse de súbito revelado a misteriosa essência... Não. O final é o mais importante. Lembrei, antes de achar a página. Mas, se ao Coati fosse de súbito revelado o mistério de sua verdadeira natureza, estremeço ao pensar no fatal acaso que fizesse esse Coati se deparar com outro Coati.
e nesse reconhecer-se. O instante, estremeço ao pensar no instante em que o Coati ia sentir o mais feliz pudor que nos é dado. Nós. Bem sei que ele teria direito, quando soubesse, de massacrar o homem com o ódio pelo que de pior um ser pode fazer a outro ser. Adulterar-lhe a essência a fim de usá-lo. Eu sou pelo bicho e tomo partido das vítimas do amor ruim, mas imploro ao Coati que perdoe o homem e que o perdoe com muito amor antes de abandoná-lo. Clarice Lispector. A descoberta do mundo. E, bom, agora a gente já vai para a nossa última rodada. Mas a gente tem uma surpresa. Depois dessa rodada. Nessa rodada agora, eu não vou falar para vocês quais são os textos, quais são os títulos, nem quais são os autores, nem quais são as sinopses. Eu vou mostrar alguns objetos e vocês vão escolher o objeto. Deixem a imaginação voar. E os objetos estão relacionados a alguns textos, obviamente, e aí o objeto escolhido, eu narro o texto e vocês vão entender a relação que tem. Bom, as opções que nós temos são essa maçã verde, com uma carta que está sendo escrita, olha, com um envelope improvisado, está vendo? Em folha de caderno. Uma maçã verde e um envelope improvisado, uma carta num envelope improvisado. A outra opção é esse bulizinho da vovó com uma toalha de mesa branca bordada. Dá para ver o bordado daí, né? Por isso que está na tela também, porque senão vocês não veriam esses detalhes. E a terceira opção é um abacate. É um abacate. Tem essas três opções. Bom, oh meu Deus, se eu não posso deixar em nenhuma tela, né? Porque eu vou voltar para a primeira, para não falar que... Bom, vamos ficar aí que a gente fica numa tela que não faz boca de urna, nem sugestão, sabe? Quem gostaria de ouvir a história relacionada à maçã verde e à carta que está sendo escrita, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Quem gostaria de ouvir a história do bule da vovó com a toalha branca bordada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Eu acho que eu perdi aqui no meio, gente, na meiuca. Deu 19. Mentira. Levanta de novo a mão. É a bule da vovó com a toalha branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. E quem gostaria de ouvir a do abacate? Eu vou contar, porque tem muita gente levantando os dois braços.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64. Muito bem. Olha, a história do abacate é o único trecho de uma peça de teatro que tem aqui. É de uma peça que foi escrita por uma jovem dramaturga mineira em 2004, no ano de 2004, tem exatamente 20 anos. Eu vi umas 8 vezes no teatro. E essa dramaturga, ela é talvez a maior artista da minha geração. É uma moça daqui de Minas. Chama-se Grace Passot. Aqui tem uma foto dela para vocês conhecerem. Essa moça aqui. Grace Passot. A Grace, ela atuava também na peça e dirigia, além de ter escrito. Ela fazia uma dona de casa que tinha plantado um pé de abacate no quintal de sua casa. Era essa dona de casa. Ó. Ela chegava assim no proscênio para conversar com a plateia e a gente ficava sabendo a história dela. Ela plantou um pé de abacate, o pé de abacate cresceu no quintal da casa, começou a dar frutos, os abacates começaram a cair no quintal. Ela começou a ter medo de ir no próprio quintal de casa e de um abacate cair na cabeça dela. Então, a história começa daí. Está vendo? Compreensível. Perfeito. E a peça se chama Por Elise. Por Elise, é desse livro aqui, ó. Foi publicado pela editora Cobogó, que é uma editora do Rio de Janeiro. Por Elise. Chama-se Por Elise também por causa dessa música, ó. Porque no bairro em que essa dona de casa mora, o caminhão do gás, ele se aproxima tocando essa música. Então, na peça tem uma personagem, não a dona de casa, outra personagem, que quando ela ouve o caminhão do gás se aproximar tocando essa música, ela diz assim: que música bonita para se comprar gás chorando. E a dona de casa, a Grace, essa personagem aí, que pode ser que ela chamasse Elise, apesar de que no livro não fala isso, ela chega no proscênio e diz assim para a gente: historinhas, eu tenho 1000. Poderia contar várias aqui para vocês. Tem aquela da senhora que brotou um alface no meio do corpo dela e ela se abriu para a vida. Essa é ótima, uma das melhores que eu já ouvi por aqui. Tem a da mulher que estava triste, andando na rua, e caiu num bueiro. Só que lá dentro ela encontrou um homem na mesma situação, e então eles ficaram alegres. Olha que loucura. Tem a história da família japonesa, que a mãe botou botox nos olhos e ficou cega, é claro. Mas sabe, esses orientais são mesmo imprevisíveis. Dizem que eles inventaram samambaias azuis. Samambaias azuis. Você liga na tomada e elas ficam verdes. E há outras histórias sobre os moradores daqui. Como dizia o meu antigo vizinho, o Valico, histórias vitalícias. Ô, Valico. Ele teve um infarte no coração
E durante o infarte começou a me dizer, uma porção de palavras bonitas, de frases espontâneas. A vida dele se infartou e ele teve um ataque de lirismo. Eu juro. Muito do que eu falo aqui é dele, que eu gravei daquele momento. E há outras histórias sobre moradores daqui. E em volta daqui, é claro, existem várias outras pessoas, moradores, passantes. No entanto, a vida aqui é curta. E nós só poderemos mostrar algumas dessas pessoas e dos encontros que eu já presenciei entre elas. Encontros delicados. Quanto a mim, muito prazer. Nessa hora, caía um abacate do teto do teatro, perto dela. Ela se assustava e dizia, quanto a mim, muito prazer. Cai o abacate, ela se assusta e diz, eu sou a mulher que há alguns anos plantou um simples pé de abacate no quintal de sua casa e ele cresceu. Agora eu vivo assim. Assim. Cuidado com o que planta no mundo. Mas por aqui, assim como eu, existem outros moradores desprotegidos, mesmo com cães dentro de casa, companheiros de muros de tijolos, muros de pele. Mas, sabe, proteção, eu sempre achei bem importante. Eu, por exemplo, sempre quis colocar colchões largos em volta do pé de abacate do quintal de minha casa. Sim, colchões. Já passei muito tempo imaginando essa cena, de abacates caindo, sem medo, do alto do ramo das árvores, sem medo, em colchões. Lá do alto, eles talvez pensassem a dureza que seria o fim da queda, mas não seria. Eu queria a natureza mais doce. Ainda a respeito de proteção, eu gostaria de dizer que os cães latem o que escutam na casa de seus donos, de seus vizinhos. Dizem. Por aqui eu sempre os ouço. Ouço o cão na casa ao lado, na rua, na minha própria casa. Ainda não conheci quem não escuta um cão no seu silêncio tão particular. Cão é o que não é oco, é o que não está oco, dizem. Dizem que os cães, por exemplo, escutam muito melhor do que nós. O coração, eles não ouvem tum-tum, tum-tum, como nós ouvimos, e sim quem. Dizem que é porque o coração é aquele que escuta uma voz desesperada, gritando, longe, eu te amo, eu te amo. Então ele bate desesperado, respondendo, quem? E gente é quem também, no desespero, manda essa voz se calar. Dizem. Mas dizem também por aqui que eu sei de muita coisa. Mentira. É claro que eu sei de umas coisinhas. A vida também não é assim tão imprevisível. O caminhão de lixo, por exemplo, passa todas as terças pela manhã. Nessa hora cai outro abacate, ela torna a se assustar e diz, está vendo? É que tem coisa que espanca, mas espanca doce. É por isso que eu peço, cuidado com o que planta no mundo. Cuidado com o que toca, com a capacidade que gente tem de se envolver com as coisas. Não adianta fingir que não sente. Gente sente tudo, se envolve com tudo. Sou eu que estou pedindo isso. Façam isso por mim, por mim. Eu estou aqui falando assim compulsivamente, porque eu sei o que vai acontecer aqui nesse lugar. A vida também não é assim tão imprevisível.
Vocês podem não estar entendendo porque eu estou fazendo isso, mas vocês vão entender, eu juro. Vocês entenderão. E aí a peça continua, mas eu achei que só esse prólogo já valia a pena trazer para vocês. Grace passou por Elise, publicado pela editora Cobogó. Bom, gente, antes de terminar, a gente tem um tempo depois para conversar, mas nós temos uma participação especial, porque os alunos do grupo de teatro da Fundação Torino, eles prepararam, aqui tem um projeto muito legal, que é o Atentado Poético. E eles fizeram um atentado poético com poemas do Carlos Drummond de Andrade. Não daria tempo deles apresentarem todo o atentado poético, mas eles escolheram 3 poemas do Drummond para fazer para a gente. Então, eu queria convidar aqui os alunos da Fundação Torino, do grupo de teatro da Fundação Torino, os alunos e as alunas. Eles preferem fazer sem microfone, mas se vocês mudarem de ideia, tem 2 microfones aqui. Oi? Ah, são 4 poemas? Eu falei 3, mas eles decidiram fazer 4. Tirou um pouco do elemento surpresa, mas... A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes, e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se, majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto dos mistérios, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem, de os ter usado, já os perdia, e nem os desejaria recobrá-los. Se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos, em coorte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio estava dirigindo. O que procuraste, em ti ou fora de, teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética. Essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, me disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. E o bonde passa cheio de pernas, pernas pretas, brancas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração, mas meus olhos já não perguntam mais nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem, atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua e esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Carlos, sossego e amor. É isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não veja. Depois de amanhã é domingo. E segunda-feira, ninguém sabe o que será. Inútil você resistir, ou mesmo suicidar-se. Não se mate, não se mate. Reserve-se todos para as bodas que ninguém sabe. Quando virão, se é que virão. O amor, Carlos, você é telúrico. A noite passou em você. E o secalque se sublimando, lá dentro, um barulho inafível. Rezas, Vitrolas, santos que se perseguiram. anúncios do melhor sabão. Barulho que ninguém sabe. De quê? Pra quê? Entretanto, você caminha, melancólico e vertical. Você é palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro. E as E as luzes todas se apagam. O amor no escuro. Não, no claro. É sempre triste, meu filho, Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe nem saberá. Não se mate. Memória. 3, 2, 1. Amar o perdido, deixar confundido este coração, este coração. Não pade o ouvido contra o sem sentido, apelo do não, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se sensíveis no mão, a palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas. Eu esqueci. É o final. 3, 2, 1. Amado perdido, deixar confundido este coração, este coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido, apelo do não, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão, essas ficarão. Eu disse. Agora, muito obrigado. E como já dizia o poeta Mário de Andrade... Não, foi o Oswald, desculpe-me. Desculpa, Lourdinha, matéria do exame. Tudo que nos une é a antropofagia. Vamos tirar uma foto? Gente, quero tirar uma foto com eles antes deles descerem. Espera aí só um segundinho, antes da gente fazer a última rodada. Vamos lá. Vem cá, entra aqui. Um passinho para frente aqui. Aqui tá bom? Arrasaram. Obrigado. Foi ótimo. Tudo bem. Bom, para finalizar, trouxe uma crônica de um escritor que tem mais ou menos a minha idade, um escritor da minha geração, que é o Antônio Prata. Ele é colunista da Folha de São Paulo. Ele está agora, né? Eu estou com 45, ele deve estar com uns 46. Esse livro foi quando ele escreveu as crônicas, uma seleção de crônicas que ele escreveu com 30 e poucos. Então, eu já estou esperando as crônicas dos 40 e poucos, né? Essa daqui ainda é dos 30 e poucos. E ele tem uma crônica muito interessante, que chama-se Um Escritor. Ele está num voo, ele está viajando, né?
está viajando de avião, viajando também na maionese, assim, sim, pensando. Olha, é muito. Ele fala da guerra em Kiev muitos anos antes, assim. Ele está viajando, assim, que ele está desviando de barricadas em Kiev, até que alguém chama um comissário chama por um médico no avião. Alguém está passando mal. Um médico, né? E aí ele vai e faz a crônica que é um escritor. Se chamasse um escritor e não um médico nessa situação. Então, vamos lá. Com o jornal numa mão e um Guaraná Diet na outra, eu caminhava pelas ruas de Kiev, desviando de barricadas e coquetéis Molotov, quando a voz no sistema de som me trouxe de volta à poltrona 11C. Atenção, senhores passageiros, caso haja um médico a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Foi aquele discreto alvoroço, todos cochichando, olhando em volta, procurando o doente e torcendo por um doutor, até que, do fundo da aeronave, despontou o nosso herói. Vinha com passos firmes, grisalho, como convém, a vaidade disfarçada num leve enfado, como um Clark Kent que, naquele momento, estivesse menos interessado em demonstrar os superpoderes do que em comer seus amendoins. Um comissário o encontrou no meio do corredor e o levou apressado até uma senhora que segurava a cabeça e hiperventilava na primeira fileira do avião. O médico se agachou, tomou o pulso, auscultou peito e costas, conversou baixinho com ela, falou com a aeromoça, trouxeram uma caixa de metal, ele deu um comprimido à mulher e nem 10 minutos mais tarde voltou para os seus amendoins, sob os olhares admirados de todos, ou quase. A minha admiração, devo admitir, foi rapidamente fagocitada pela inveja. Ora, quando a medicina nasceu, com Hipócrates, a história de Gilgamesh já circulava pelo mundo havia mais de 2 milênios, desde tempos imemoriais, enquanto o corpo seguia ao Deus Dará. A alma era tratada por mitos, versos, fábulas, e, no entanto, caros leitores, quem aí já ouviu uma aeromoça pedir ansiosa: atenção, senhores passageiros, caso haja um escritor a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários? Eu não me abalaria. Fecharia o jornal sem afobação, poria uma bique e um guardanapo no bolso, iria até a senhora, me agacharia ao seu lado, conversaríamos baixinho, ela me confessaria, quem sabe, estar prestes a reencontrar o filho, depois de 10 anos brigados, queria falar alguma coisa bonita para ele, mas não era boa com as palavras. Eu faria uma rápida anamnese. Perguntaria os motivos da briga, o nome do filho, se ele estava mais para Chet Baker ou para Sylvester Stallone, levantaria recordações prazerosas da relação, pinçaria 1 ou 2 versos de Drummond ou do Raul, a depender do gosto do cliente,
e, antes de tocarmos o solo, entregaria à mulher 3 parágrafos capazes de verter lágrimas até da estátua do Borba Gato. De volta ao meu lugar, passageiros me cumprimentariam e compartilhariam histórias semelhantes. Uma jovem mãe me contaria do primo poeta que, ao ouvir os apelos do garçom num restaurante, um escritor, pelo amor de Deus, um escritor, tinha sido levado até um rapaz apaixonado e conseguido escrever seu pedido de casamento no cartão de um buquê, antes que a futura noiva voltasse do banheiro. Um senhor comentaria o caso muito conhecido do romancista que, num cruzeiro, após a súplica de 3.000 turistas, fora capaz de convencer 200 tripulantes a abandonar o gerúndio. Eu sorriria de leve, diria: pois é, se você escolheu essa profissão, tem que estar preparado para emergências. Então, recusaria educadamente o saquinho de amendoins que a vizinha de poltrona me ofereceria e voltaria para as bombas da Crimeia com o meu copo de guaraná. Antônio Prata. É demais, né? E olha, hoje eu fiquei muito surpreso, porque eu revi um amigo que eu não vejo há muitos anos, e uma professora queridíssima, que foi minha professora de geografia, na 8ª série, no início do ensino médio, que é a Marina, que está aqui na frente. Descobri que uma neta dela, que é filha da Lu, estuda aqui na Fundação Torino, por isso eles ficaram sabendo dessa apresentação. E o Gustavo, que é meu amigo de ensino médio, a gente estudou junto. Ele passou no vestibular para medicina, na mesma época que eu passei para o Palácio das Artes para fazer teatro. E quando ele passou no vestibular, não só ele, mais 2 amigos nossos dessa turminha de ensino médio, eles foram lá para Novo Cruzeiro, passar férias, lá na casa da minha mãe. E a minha mãe estava muito orgulhosa dos meus amigos, que seriam médicos, e o filho que ia ser ator. E ela comprou 4 canetas num estojo bonito, assim, para dar para cada um de nós, assim, um pouco para me colocar na turma deles, né? Assim, e escreveu uma música para mim que chama Filho Ator, em que ela diz: ator, filho ator, amor, filho amor, distância, saudade e dor, distância, saudade e amor. Médico era sonho, mas és doutor. Orgulho risonho, doutor no que sempre quis ser. Ela fez essa música com um compositor lá da cidade. E aí, por que eu estou contando isso? Porque o Gustavo é médico, cirurgião. Eu fiquei surpreso porque ele tem a fama de nunca ter tempo para ir em nenhum encontro da nossa turma. Assim. A agenda dele é sempre lotada, ele sempre tem plantão, não tem tempo. E aí estava aqui hoje, eu já fiquei com o coração acelerado, ainda bem que ele é doutor, né? Se eu tiver um troço antes da minha apresentação, ele está aqui. Mas ele tem uma história muito bonita, que uma vez ele atendendo uma moça no interior, e depois de fazer a consulta com ela, ele escreveu na receita, assim, o medicamento era um livro, com um título que eu não lembro agora, mas um livro de Khalil Gibran, ler 2 páginas por dia. Então, essa poesia na vida não é um privilégio de poetas ou de artistas. Não é? É do Mateus, o profeta, foi o profeta do Khalil Gibran, o profeta de Khalil Gibran. E é isso. Você pode usar de poesia na sua vida, na profissão que você quis escolher. É um jeito de se colocar no mundo, né? Então, queria dar uma salva de palmas para ele, né? Também. Eu, Guru. E, bom, Márcia, vem cá, gente.
É isso. Obrigado pela escuta de vocês. A gente ainda tem uns 15 minutos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou conversar, mas isso eu já quero, né, agradecer, quem for, tiver que ir embora agora, mais cedo, agradecer pela escuta e agradecer à Fundação Torino, ao André, a Dani, a Lourdinha, a Márcia, né, a Flávia, que gera esse projeto, que cuida desse projeto, que foi a pessoa que conversou comigo para a gente já poder fazer nesse primeiro semestre. Flávia, muito obrigado, né? Obrigado à escola por me receber mais uma vez, e a vocês, aos alunos da escola. A gente tem alunos também convidados aqui hoje. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, obrigado. Márcia, vem cá. Que noite, né? Gostosa. Eu falei, feliz o médico que pode gritar, um escritor, né? Você pode, pelo visto, né? Lindo. Eu não sei se eu estou apaixonada, eu acho que eu vou trair o Firmino. Eu estou gostando do Odilon. Bom, enfim, gente, mais uma Divinas Conversas. Lembrei, Antônio Prata foi um dos primeiros escritores que nós trouxemos aqui nas Divinas Conversas. A gente tem intenção de trazer muito mais, e para esse muito mais eu queria convidar vocês para sempre chamar um escritor, e aqui a gente vai ter essa divina conversa. Muito obrigada por essa conversa. Quem já me sabe, aqui sou mineira de Itabira, amo poesia, e eu acho que a gente tem trazido pessoas aqui, mais do que bons escritores, bons atores, bons poetas, a gente tem trazido apaixonadas por literatura, apaixonados. E, quando fazem com paixão, viram doutor, né? Eu acho que a gente tem trazido muito doutor bom aqui. E eu queria convidar vocês para a próxima, a gente está fechando, pode ser que a gente consiga. Já conseguiu, Flávia? Posso falar? Pode, gente? A gente está fechando aqui um quadrinista italiano. É uma nova linguagem dos quadrinhos para a gente, com certeza com tradução. Mas a Flávia está preparando muita coisa. Eu tenho certeza que ela, Lourdinha, a Dani sentam ali e ficam pensando milhões de coisas boas para a gente aqui. E a gente só usufruindo. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar vocês com o Odilon. Vamos ter algum tempo de pergunta? Você pode? Pode. Então, vamos 10 abrir. minutos. A gente tem uns 10 minutos ainda, se vocês dizem quiserem que eu tenho que tirar falar uma alguma foto com coisa. você. Eu vou mandar para o meu marido. Pequeno trecho de Riobaldo, do Grande Sertão Veredas. Nossa Senhora, é uma resposta. Um pequeno trecho de Riobaldo. Ai, Jesus. Riobaldo eu não sei de cor. Mas, espera aí, vamos ver, né? Pequeno trecho de Riobaldo. Gente, Riobaldo é um personagem do Grande Sertão Veredas, né, de Guimarães Rosa, um dos maiores romances da língua portuguesa. Tem um trecho bem bonito, mas eu acho que, se alguém tem alguma outra pergunta ou alguma coisa, porque eu acho que depois desse trecho a gente vai encerrar, porque vocês vão entender. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Essa escolha? A pergunta dela é... Sempre com escolha. Olha, é porque realmente tem muito material. Eu fiquei 2 anos trabalhando esse material, né, para memorizar, para ensaiar. E eu acho que, se a gente deixa a plateia escolher, a gente tem uma chance, ao menos uma chance a mais, de serem escolhidos textos que talvez aquele coletivo que se reuniu, que o acaso reuniu, realmente devesse ouvir naquele dia, né? É uma chance a mais. Então, por isso. Mas, como todas as escolhas são coisas realmente lindas, eu fico tranquilo que é uma eleição boa, porque qualquer um que ganhar, todo mundo está ganhando, até quem perde está ganhando, né? É diferente, talvez um jeito da gente repensar o sistema eleitoral, um jeito que a gente sempre escolha opções maravilhosas, né? Mas era nisso, era no desejo de que talvez a gente pudesse ouvir a intuição de quem se reuniu naquela noite, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, só contar então, só contextualizar. Grande Sertão Veredas, a história de Riobaldo. Ele, quando é criança, adolescente, pré-adolescente, ele encontra um menino na beirada do rio,
um impacto muito forte, um amigo que se reconhece no outro imediatamente. Aí ele nunca mais veio aquele menino, não sabe o nome do menino, mas guardou aquele menino no coração com muito carinho. Passam-se muitos anos, ele já adulto, ele um dia vê um grupo de jagunços e ele está ali conversando com os jagunços, eles desconfiados, quem que é esse Riobaldo, quem que é esse cara? Ele vê entrando uma pessoa pela porta e sofre uma emoção muito forte, que ele fala, meu Deus, é o menino, já adulto, mas é o menino. E ele descobre que esse menino, então, se chamava Reinaldo, e ele fica muito amigo do Reinaldo. Acompanhamos até aí, né? Só que aí, como é muita guerra no Grande Sertão Veredas, muito tiro, muita matança, muita morte, muito sofrimento, um dia o Riobaldo resolve fugir, largar aquela vida de jagunço. E aí o Reinaldo vai atrás dele, porque tem um afeto muito forte pelo Riobaldo, e ele vai atrás para ele fazer uma revelação. Ele vai contar para o Riobaldo que ele não se chama Reinaldo, que ele tem um outro nome. Por que eu amo esse trecho? Porque a gente demorou muitos anos para entender, por exemplo, isso é uma leitura, mas isso aqui vocês vão ver que dá leitura para mais milhões de coisas, tá? Mas vou dizer por que eu acho tão especial. Eu fiz uma personagem, uma cantora transgênero, numa minissérie da Globo em 2008, uma minissérie chamada Queridos Amigos. Então, quando fiz aquela série, eu fui entender por que o nome social é tão importante. Porque o nome, pensa, é a primeira unidade que nos identifica. Então, você querer que a pessoa que você gosta muito saiba, te chame pelo seu verdadeiro nome, pensa o quão especial isso é para essa pessoa, para esse Reinaldo, que está indo ali revelar para o outro o verdadeiro nome. Então, bom, eu só vou ler esse trechinho, que é a hora que Riobaldo conta para a gente como é que foi que o Reinaldo chegou para contar qual que era o nome dele. Eu vou contar para vocês, já que vocês começarem a acostumar, com a voz um pouco diferente e com um sotaque, que é o sotaque meu lá de Novo Cruzeiro, que é do pessoal antigo, que conversava, assim, a memória que eu tenho quando eu leio Guimarães Rosa, as vozes, eu escuto essa musicalidade quando eu estou lendo. Então, só para vocês já irem acostumando e não achar esquisito, que eu falei com o outro sotaque o tempo inteiro, né? Aí, de repente, começa a falar desse jeito aqui, e vocês iam achar esquisito. Bom, o que ele falou foi com a sucinta voz. Riobaldo, pois tem um particular que eu careço. Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você e que esconder mais não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo de verdade. Esse é nome apelativo inventado por necessidade minha. Careço de você não me perguntar por quê. Tenho meus fatos. A vida da gente faz 7 voltas, se diz. A vida nem é da gente. Ele falava aquilo sem rompante e sem entonos, mas antes com pressa. Quem sabe se com um tico de pesar e vergonhosa suspensão. Você era menino, eu era menino, atravessamos o rio na canoa, nos topamos naquele porto, desde aquele dia é que somos amigos, que era, eu confirmei, e ouvi. Pois então, o meu nome verdadeiro é de Adurim. Guarda esse meu segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadurim que você deve de me chamar. Digo e peço, Riobaldo. Assim eu ouvi. Era tão singular, muito fiquei repetindo aquelas palavras na minha mente, muito fiquei repetindo em minha mente as palavras, modo de me acostumar com aquilo, e ele me deu a mão. Daquela mão, eu recebi as certezas. Dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza, deu alma em cara.
adivinhei o que nós dois queríamos, logo eu disse, Diadurim, com uma força de afeição, ele, sério, sorriu, e eu gostava dele. Gostava. Aí tive o fervor de que ele carecesse de minha proteção toda a vida. Eu terçando, garantindo, punindo por ele. Sol se pôr, saímos e tocamos dali para o Canabrava e o Brava. E o Barra. Aquele dia fora meu. Me pertencia. Reinaldo, Diadurim, me dizendo que este era real o nome dele, foi como dissesse notícia do que em terras longes se passava. Era um nome. Vê o quê? Que é um nome? Nome não dá, nome recebe. Da razão desse encoberto, nem resumir curiosidades. Caso de algum crime arrependido fosse, fuga de alguma outra parte, ou devoção a um santo forte, mas havendo o ele querer que só eu soubesse e que só eu esse nome verdadeiro pronunciasse, entendi aquele valor. A amizade nossa, ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele, ele me dava. E a amizade dada é amor. Guimarães Rosa. Boa noite. Obrigado, Fundação Torino, e obrigado à presença de vocês. Obrigado.